Já votado o impeachment do Augusto Melo. Segunda. Segunda? Isso. Era... Seria ontem, não, seria hoje. Seria hoje e aí mudou pra segunda, né? Pra Isso, segunda. Confundi, o dia da semana começa com S. Eles alteraram, porque, enfim, seria hoje teria um jogo de basquete também no Parque São Jorge, e as questões de segurança não eram das melhores, e aí eles alteraram pra segunda-feira. Só que segunda-feira tem um problema. Inclusive hoje o Thiago Maranhão, assessor do Corinthians, disse isso em entrevista ao Meu Timão. Segunda é a festa de confraternização dos funcionários do Parque São Jorge. E os caras iam confraternizar, iam usar o espaço inteiro, tem quadra que eles iam fazer competição de futebol, enfim, estava reservado, segunda-feira para eles. E o esquema de segurança vai ter de ser montado lá, cercando boa parte das quadras próximas ao Parque São Jorge. E muito provavelmente os funcionários teriam de ir em maneira reduzida e tudo mais. Então, ou até alteram a data da firma, ou, enfim, vai ter essa confusão toda. Se já mudou pra segunda, segunda vai ser dia 2. Dia 2. Pô, o campeonato acaba dia 8, né? Faz dia 9, então. Ah, não, aí não. Essa é a crítica ao Romeu Thomaz Júnior, presidente do conselho. Pô, por que não espera o fim do campeonato, né? Espera o fim do campeonato, e aí você vota isso. Mas enfim, essa é a crítica até que muitas pessoas fazem. E eu tô falando, né, pô, já coloca dia 9, não só pro seu fim do campeonato, mas também pra mudar, né, a questão do voto secreto. Sim. Já que querem o impeachment, faça igual acontece na política normal, na política da cidade, do estado, do país. Bota a cara de todo mundo ali, não tá todo mundo querendo ser machão falando que não quer o Augusto? Então bota os caras que não querem pra falar, eu não quero por isso. Sim. E aí... Porque no escurinho é fácil. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Esse é o todo problema. mundo é leão, né? Esse é o problema, os caras se resguardam no estatuto, que aliás precisa passar por uma reforma há muito tempo, e aí já não é culpa do Romeu Thomaz Júnior. Ele pauta isso. O problema é que os conselheiros não conseguem chegar ao mínimo de consenso e dizer, gente, é um atraso tão grande no Corinthians, é um atraso tão grande entre os conselheiros, e é por isso que eu falo às vezes que eu sou a favor da tal da SAF, porque se a SAF for bem feita, hoje o Corinthians está nas mãos dos conselheiros, isso é um fato. O Corinthians não pertence ao torcedor, não pertence ao povo. Apesar de na teoria pertencer, na prática ele pertence a 302 conselheiros. Isso, a grupos políticos. Para facções políticas. E aí eles estão lá e fazem o que bem quiserem. A SAF pelo menos deixaria nas mãos de alguém que poderia investir no clube e tudo mais. E aí o estatuto que tá para ser reformado, que é muito antigo do clube, eu não sei, né? Se eu não me engano, a última reforma aconteceu há muito tempo. Ele não passa por uma reforma estatutária, porque os conselheiros não param para votar isso, mas param para votar uma ação de impeachment que não tem nem conclusão na Polícia Civil ainda. Esse é o grande problema. Muita gente falando, pô, os conselheiros tiveram um ano para votar antes do impeachment coisas que competem mais a quem faz parte do clube, mas eles não tiveram a capacidade de votar o estatuto em um ano desde que o Romeu Thomaz Júnior foi eleito. E agora na segunda-feira vão votar o processo de impeachment contra o presidente Augusto Melo. Pelo seu feeling, o que você acha que vai acontecer? Eu acredito que... Feeling não, né? Essa informação que você tem bastante fonte no Corinthians. Do Conselho Deliberativo pode haver talvez uma diminuição dos votos a favor do impeachment por conta dessa pressão que está acontecendo nas redes sociais, às vezes até ameaças que são desnecessárias, aliás, são criminosas, se ameaçar alguém, como fez ontem o Renato Gaúcho também no Grêmio. Você ameaçar, não existe isso não existe, e aí isso não é permitido. E aí você tem essa situação toda com essa possibilidade. Eu acho que talvez isso altere os votos, mas inicialmente a impressão que eu tenho é de que o Conselho Deliberativo pode aprovar. O Conselho deve aprovar inicialmente. E aí a Assembleia Geral dos Sócios, convocada depois, muito provavelmente vai recusar essa situação. E aí o Augusto volta a ser presidente do Corinthians. Eu acredito que esse deva ser o cenário, Soler. E aí, só para explicar para o nosso ouvinte antes do break, caso o Augusto ele seja empichado do cargo, assume o primeiro vice-presidente do clube ou o presidente do Conselho Deliberativo,
Ou as duas respostas estão corretas e depois vão votar numa terceira pessoa? Pode ser uma terceira vítima. O processo é mais ou menos assim. Você tem a votação do Conselho Deliberativo. Se o Conselho aprovar, o Augusto é afastado imediatamente do cargo. E aí quem assume é o primeiro vice-presidente, que é o Osmar Stabile. E aí o Romeu Thoma Júnior tem até 5 dias para convocar uma reunião, uma votação na Assembleia Geral de Sócios, pelo menos para definir uma data para a Assembleia Geral de Sócios. A Assembleia Geral de Sócios vota e aí se ela decidir por retirar o Augusto Melo do cargo mesmo, o Conselho Deliberativo tem, se eu não me engano, até 30 dias para convocar uma nova reunião, só que atenção, essa nova reunião que vai definir um novo presidente, uma votação, ela só acontece entre conselheiros do clube, ou seja, se o Augusto Melo sofrer o impeachment, só os conselheiros, os 302 conselheiros que hoje estão ali no deliberativo do clube, vão votar para o novo presidente. Então vamos supor que, sei lá, o André Sanches concorra novamente à presidência. E aí os 302 conselheiros do clube vão votar se o Andrés vai assumir esse mandato tampão, que seria por 3 anos até o fim, por mais 2 anos agora, né? Até o fim do que seria o mandato do Augusto. Até o fim do que seria do Augusto, isso. Esse é o processo. Se a Assembleia Geral recusar, ou se o Conselho recusar também, e aí o Augusto Melo volta, fica no cargo, permanece no cargo, sem nenhum tipo de problema. Mais alguma coisa do Corinthians? É isso, Soler. Então a gente vai para mais uma pausa.